Muito bem, um excelente dia a todos. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula do curso de formação psicanalítica da Sociedade Brasileira de Psicanálise Contemporânea. A aula de hoje vai versar sobre um tema que é muito relevante, abordando as psicopatologias, sobretudo na perspectiva da psicanálise. Mas só para seguir o que a gente vinha fazendo, tivemos um primeiro momento aqui de interação, de conhecer os novos alunos que entraram nos últimos 2 meses, e que eu não tive o privilégio de conhecer, tive hoje, né? Eu queria também, corroborando a isso, fazer a minha rápida apresentação aqui. Eu me chamo David Jansen Pinheiro Pesses, a minha formação é na área de psicologia e psicanálise. Eu estou lá inscrito no CRP do Rio de Janeiro, sobre esse registro de número 41228. Tenho uma licenciatura em psicologia, uma pós-graduação em saúde mental, uma especialização em neuropsicologia. Além disso, trabalho com hipnoterapia, que são abordagens complementares, né? A hipnose é uma técnica reconhecida pelo CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, autorizada aos psicólogos, em que pese quase nenhum deles conheçam, e muitos ainda se assustem quando a gente fala de hipnose, mas é uma técnica muito, muito eficaz, incrível, profundíssima também. Eu tenho essa formação em hipnose ericksoniana, trabalho como terapeuta natural e holístico, integro algumas instituições, 2 já extintas, não sou tão velho assim, mas essas 2 já foram extintas, é o Sindicato dos Terapeutas e o Conselho Brasileiro de Psicanálise, e as demais seria a Sociedade de Hipnose Médica do Estado do Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Saúde Mental, a própria Sociedade Brasileira de Neuropsicologia e, por fim, a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Tive a oportunidade de lecionar na graduação em psicologia lá na Faculdade de Ciências Médicas e Paramédicas Fluminense, a CEFLU, na cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, mas devido a questões administrativas, um pouco antes do advento da pandemia, ela já tinha encerrado suas atividades, assim como outras faculdades até maiores também, lamentavelmente fecharam, a CEFLU foi uma delas. Mais de 20 anos atuou na Baixada Fluminense, fornecendo a formação, a graduação em fisioterapia, em psicologia e outros, e fatalmente sucumbiu às demandas financeiras e administrativas. Exerço a atividade de diretor-presidente da Universidade Despertalista, da Sociedade Brasileira de Psicanálise Contemporânea, que é essa instituição que vocês hoje estão vinculados, e também da Ordem Nacional dos Psicanalistas, com apoio da doutora Aline Gomes, que eu acho que vocês todos devem conhecer, que compõe aí a nossa diretoria e muito nos ajuda a manter essa instituição, que é a Ordem Nacional dos Psicanalistas. Há cerca de 2 anos eu me mudei para a Argentina, vivo na cidade de La Plata, na província de Buenos Aires, e vim cursar aqui a Faculdade de Medicina. Muita gente me pergunta, mas por que esse câmbio, né? Por que essa mudança tão brusca de país, de língua, de cultura, para fazer medicina tão longe? Ou seja, e eu vou ser bastante honesto e bastante sincero com vocês. Depois de quase 20 anos atuando numa área que é exclusivamente a psicologia e a psicanálise, eu já não me sentia mais em condições de iniciar uma nova faculdade. Esse sonho foi ficando para trás, como alguém falou, não tem nem cara de começar uma outra graduação, era mais ou menos isso que eu sentia, né, que já tinha passado e tudo mais. E aí, conhecendo a história de uma irmã de uma paciente que estava estudando medicina aqui, esse sonho reacendeu. Vocês vão entender isso quando a gente falar de retorno do recalcado. Um desejo que a gente não satisfaz fica recalcado. Ele é levado lá para o inconsciente sobre a ação de alguns mecanismos de defesa e esquecido. Segue a vida e esquece. Em algum momento, aquele conteúdo que foi reprimido, que foi recalcado, ele pode voltar à consciência a partir de um estímulo qualquer. E o estímulo foi esse. O estímulo foi ter conhecido uma pessoa que vivia na Argentina, que estudava medicina, e mostrou que era possível, né, que aqui, por exemplo, na Argentina não tem vestibular, tá, gente? Na Argentina não existe vestibular. Você termina o ensino médio e tu escolhe qual curso você quer fazer, você se matricula e estuda. Não gostou, você sai dele, se matricula em outro e faz outro. Ou seja, não existe vestibular na Argentina. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu não me sentia mais capaz de fazer uma prova da UFRJ sem nenhum curso
se nenhum preparatório, ia demandar aí 2, 3 anos estudando um preparatório para pleitear uma vaga, eu já tenho 40. Então, no Brasil, eu não ia fazer. E aí eu vi essa oportunidade aqui e falei, vai ser muito legal aprender outra língua, conhecer uma outra cultura e fazer esse sonho virar realidade. Não pretendo mais, de fato, não é uma coisa que eu vou fazer para mudar a minha realidade financeira, não. Estou muito confortável, estou muito grato pelo que eu já conquistei, amo a psicologia, mas faço a medicina aqui só por uma realização pessoal mesmo. Me identifico muito com a medicina, como eu disse, meu pai é médico, sempre tive esse sonho, Freud explica, né, a questão do complexo de Édipo. E aí a gente veio para cá com esse propósito, acabei incentivando a Tatiane também, minha esposa, também psicóloga, conheci na faculdade de psicologia, e aí quando ela veio para cá, eu falei, amor, a gente já fez uma faculdade juntos, vamos fazer outra juntos, e aí está estudando medicina aqui comigo também, entendeu? Então, 6 anos daqui a pouco passam e talvez a gente tenha aí mais 2 médicos para corroborar com a saúde de todos aqui. Então, essa é um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história, e espero, de alguma forma, a gente consiga intercambiar, né, trocar conhecimentos, porque eu não acredito mesmo que eu vá só reproduzir. Eu acho que o conhecimento ele se constrói e a partir da experiência e do conhecimento que cada um de vocês vai trazer. Em alguns temas eu vou ter um pouco mais de domínio, que é a psicanálise, mas vocês não estão de maneira nenhuma aqui limitados a ouvirem. Pelo contrário, né? A nossa sala de aula é um espaço livre, democrático, e que a gente aceita opiniões divergentes, né? Então, vocês não precisam ficar constrangidos, como eu já passei diversos momentos na faculdade, inclusive, recentemente, eu briguei com uma professora aqui, né? Porque, olha que absurdo, a professora falou que sempre que um paciente que entrou no sistema de saúde, decai desse sistema de saúde, morreu, piorou, ficou sem atendimento, a culpa é do médico. Eu não concordo com isso. Quando eu falei, eu não concordo com isso, ela nem me perguntou por quê. Ela falou assim, então você está no lugar errado, você tem que procurar outra carreira. Mano, sabe aquele negócio de 0 a 100 que sobe assim rápido? Eu falei, professor, eu faço isso há mais de 20 anos. Eu sou psicólogo. Ela deve ter pensado que eu era um sem nada, que veio lá do Brasil para tentar a vida aqui, entendeu? Eu falei, eu sou psicólogo, se a senhora me permitir explicar o meu ponto de vista, talvez faça sentido para a senhora, mas... E ela permitiu. Eu falei, olha, eu tive vários pacientes que negaram a acreditar no diagnóstico por questões religiosas. Por exemplo, peguei um caso de uma menina que era muito religiosa, de uma vertente cristã que era muito a CCB, não sei se vocês sabem, Congregação Cristã do Brasil, que as mulheres têm que usar véu e tudo, aquilo é bem radical. E depressão é demônio. Depressão é doença para essa gente, depressão é demônio. Então, quando eu falo para ela, você tem um diagnóstico, tem uma doença, o teu diagnóstico é depressão, ela não aceita o diagnóstico, ela não aceita o tratamento. A culpa é minha? O que eu tenho com isso? Entendeu? Aí eu vou um diagnóstico de hipertensão para uma pessoa, explico tudo que ela tem que fazer, mudar padrões alimentares, tomar o remédio no horário correto, fazer exame, acompanhamento. A pessoa não faz nada disso. A culpa é minha? Não faz sentido. Entendeu? E aí, quando eu expliquei isso, ela ficou sem chão, né? Ela ficou sem chão. Ela não, é claro, há exceções. Eu falei de maneira em termos generais, não tem termos gerais, gente. Não pode generalizar. Toda regra tem uma exceção. E esse espaço aqui é um espaço acadêmico, é um espaço democrático. Qualquer um que pode discordar de mim. Até porque a gente está falando de uma abordagem que é humana, não é exata. Não tem como discordar que 2 mais 2 é igual a 4. Mas discordar de uma área humana é algo que se espera que aconteça, né? Porque somos pessoas pensadoras, com opiniões distintas, enfim. E aí vai haver várias vertentes. Por isso há 7 escolas distintas de psicanálise. 7 pensamentos distintos dentro de uma mesma escola. Se você escutar o Lacan falando que é freudiano e escutar o que ele diz que é psicanálise, é impossível isso ser freudiano. Porque muitas das vezes parece muito contrário ao que Freud falou. Mas é uma opinião, é uma vertente, ele tem direito, os fundamentos estão preservados.
Então, a gente mantém aqui o direito de fala, o direito de opinião, fiquem à vontade, levantem a mão, se expressem, assim como a Mônica está fazendo agora. Mônica, fica à vontade. Eu não. Saiu? Não. Levantada aqui. Tranquilo, sem problema. Eu tinha levantado, mas era só um ponto mesmo. Pode É que falar. assim, eu não gosto muito da ideia de culpa, né, no geral. Isso pra mim já é muito complicado. Mas eu lido muito com isso, né? Com pacientes que não querem, às vezes, fazer tratamento, com pacientes que enfim, não aceitam algumas coisas e tudo. E aí eu acho que não é que seja a minha culpa, mas é um trabalho de formiguinha também, né? Você conseguir lidar com as coisas de um jeito que a gente consiga. E também entender que cada um tem o seu processo, né? Às vezes não faz sentido para a pessoa mesmo, e aí. Mas não é só nesse sentido de que isso que você falou, a pessoa não tá afim, a pessoa não acredita e tudo. Mas é que cada um realmente tem o seu processo, mas acho que dá pra gente conseguir pensar em fazer caber melhor o cuidado da pessoa na realidade dela. Não, sem dúvida. Ainda que em alguns casos eu não vejo opção, a não ser que, no caso dessa menina, a não ser que ela saísse da denominação e mesmo assim ia ficar impossível, porque o pai dela, a mãe dela, a família toda dela eram líderes dessa denominação e eles também não concordavam com o fato dela tratar de uma depressão, porque entendia que depressão era de causa espiritual, então eles tinham que orar e não procurar um tratamento, porque ela não era doente. Essa negação, ela se sustenta pela crença. E como eu não acho mesmo que eles iam sair da igreja, eu não vejo uma solução para isso. Então, em alguns casos, talvez não tenham solução. Claro, nós não temos culpa, mas temos responsabilidade de conscientizar, de não desistir da pessoa, de estar sempre pontuando, de encontrar meios para fazê-la compreender e tal. Mas mesmo assim, vão haver momentos em que a gente não vai conseguir fazer por ela o que só ela pode fazer. Eu acho que aí a visão do psicólogo é essa. Esse indivíduo, como indivíduo, é o único responsável pelo que ele é e pelo que ele pode vir a ser. Eu, claro, posso estimulá-lo, posso apoiá-lo, posso fazer tudo que tiver ao meu alcance, mas eu não posso fazer por ele o que só ele pode fazer. Claro, até com a mão levantada, fica à vontade. Isso, nesse contexto aí, inclusive, nós temos um ponto que a gente estuda aqui, que é o seguinte, uma ilustração que é usada sobre a questão do médico, paciente de remédio e o que foi passado para ele. Se a pessoa realmente não faz uso daquilo que o médico prescreveu, dificilmente vai ter alguma solução naquele paciente sobre o que ele está sentindo sobre a doença. E assim na área também, eu penso, né, na área da psicologia e da psicanálise. Há coisas que a pessoa passa que ela precisa dar para resolver certos assuntos. Se ela não fizer, a ajuda não vai ser eficiente. E sobre isso também, a gente observa que algumas pessoas não sabem dividir ainda o que é questões de, como tem muitas questões relacionadas ao espiritismo, para quem não adota, tem a questão da doença mental e tem a questão da pessoa. Então, tem que saber dividir isso, discernir, né? O que é cada coisa, tem seu lugar. Então, tem coisas que não pode criar assim, essa questão de rotular. Aí, isso aqui é demonismo, aí não faz o tratamento adequado, se realmente acontece, e essa rotulação atrapalha e cria também nos outros um preconceito, que é outra questão que começa a se desenvolver aí. Então, realmente, essa questão do médico passar o remédio e o paciente não fazer uso, não só do remédio, de um tratamento todo, isso não responsabiliza mais o médico, a responsabilidade é do paciente. Isso a gente já estuda como ilustração, também no contexto bíblico. Se você não aplica, a responsabilidade é sua. São aqueles casos que a pessoa tem uma doença mental que precisa de outro para conduzir. Então, nesse caso, nós somos responsáveis, sim. Claro, sem dúvida. Obrigado, Flávia, pela sua contribuição. Obrigado, Isabela. Vamos seguir, gente. Essa reflexão aqui é muito importante. Pascal era um filósofo, matemático, e ele disse que os homens são tão necessariamente loucos que seria louco, de uma outra forma de loucura, não ser louco.
Claro, gente, o termo louco hoje é pejorativo. Ele escreveu isso em 1800, lá vai fumaça, 1700 e pouco. E esse quadro aqui, que eu usei para ilustrar, é o Grito, de Eduard Munch, de 1893, que está exposto na Galeria Nacional de Oslo, que tem muito a ver com essa angústia, né, da loucura. Então, refletindo sobre essa frase, a gente vai perceber que Freud também corrobora com isso quando ele fala que todos somos, no mínimo, neuróticos. O conceito de são não existe, uma vez que nós vivemos numa estrutura que é a sociedade, que é a civilização, que vai contra a nossa própria natureza. Então, entendamos. Freud é muito motivado pelo pensamento darwinista. E para Darwin, o ser humano é um animal movido por instintos. Se vocês lerem lá os 3 ensaios da teoria psicanalítica, vocês vão ver que Freud fala de 3 instintos humanos básicos também: canibalismo, desejo de matar, incesto. Ele também nos categoriza como animais, em que pese racionais, mas motivados por instintos e pulsões, conceito de libido, de pulsão, tal, como sendo aquela energia que motiva e impulsiona o ser humano a agir. Mas nesse caso, então, nós não perdemos os instintos, somos animais. Quando nós decidimos viver num agrupamento, precisamos abdicar de alguns dos nossos desejos, de alguns dos nossos instintos, por alguma coisa que seja benéfica para nós, que seja maior do que nós. Como, por exemplo, a primeira grande civilização, a Mesopotâmia, ela surgiu num contexto em que era cada um por si e os deuses por todos. Então, aquele agrupamento familiar tinha que ser responsável pelo plantio, pela colheita, pela proteção, por tudo, pela saúde, por tudo. Então, o chefe do clã, a chefa do clã, era responsável por administrar questões religiosas, por lutar contra invasores, por plantar, por colher, e era uma vida difícil. Em algum momento, eles descobriram a agricultura, descobriram a pecuária, começaram a se agrupar, criar casas, porque eram nômades, caçadores e coletores. Se a gente for ver a história do Homo sapiens, é basicamente isso. Em algum momento, eles falam, não, vamos parar com isso, né? Vamos agora cultivar a nossa própria comida, vamos criar comunidades maiores e dividir tarefas. Então, enquanto um planta, o outro caça, enquanto o outro caça, o outro constrói, o outro protege, e a gente começa a criar uma civilização. Nessa civilização, eu já não posso mais fazer tudo o que eu quero. Porque agora o meu direito termina quando começa do outro. Vai haver leis, vai haver punições, vai haver códigos de conduta, vai haver uma moral vigente. Então, nesse caso, eu vou ter que suprimir alguns desejos pelo bem maior. Então, por exemplo, você acha que quando nós éramos lá na nossa linha evolutiva, Homo sapiens sapiens, que se esse Homo sapiens olhasse para uma fêmea, ele não ia poder tê-lo? Ou se ela se interessasse por um outro que já tinha um relacionamento, não ia poder ficar com ele porque tinha um papel de casamento? Não existia isso. Então, se eu tinha desejo, eu fazia. Eu puxei na cara dele, eu brigo com ele, eu luto com ele, eu mato ele, ainda fico com a família dele ainda. E os bens dele, isso era comum. Isso não pode mais acontecer numa civilização. Então, se eu tenho raiva do meu coleguinha do lado, eu não posso mais deixar que esse desejo de matar, que é um instinto humano básico, se manifeste no cerne de uma civilização, de uma cultura. Então, eu vou ficar muito estressado com alguém, vou querer esganar essa pessoa, mas não posso matar ela. Então, o que eu tenho que fazer? Reprimir essa tensão, esse desejo, essa pulsão, essa energia toda, e dar vazão para ela de outra forma, seja com as atividades físicas, seja com alguma coisa substituta que vai escoar essa tensão. Da mesma forma, outras libidos. Agora eu não posso mais olhar para uma pessoa que tem um relacionamento e ficar com ela sem nenhum problema, porque se estabeleceu modelos para se relacionar sexualmente com as pessoas. Então, nesse caso, eu não posso mais, eu ou qualquer outra pessoa, olhar para uma fêmea e simplesmente possuí-la. Não existe isso.
Então, o desejo precisa ser reprimido, e Freud vai dizer que toda essa repressão de desejos que a própria civilização já traz é a causa potencial dos transtornos neuróticos. Então, não existe um que seja são vivendo em sociedade. No mínimo, neurótico. E que bom, né? Porque as outras opções seriam psicótico ou perverso. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas três estruturas psicopatológicas hoje, que é a neurose, a psicose e a perversão, mas, de maneira introdutória, só para vocês começarem a se analisar e ver o que vocês com qual vocês mais se identificam, a neurose, na verdade, as três podem ser distintas pela maneira como percebem a realidade. Isso não está nos slides, então, se quiserem tomar nota, fiquem à vontade. Eu costumo explicar que as três estruturas psicopatológicas, neurose, psicose e perversão, elas se caracterizam pela maneira como cada indivíduo percebe e se relaciona com a realidade que está inserido. O neurótico, ele compreende a realidade, mas não tem domínio sobre ela. Um exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa sabe que é exagerado passar álcool na maçaneta para abrir a porta, sabe que não tem nenhum problema aquela poeirinha estar em cima do móvel, mas ela não consegue evitar de tirar, de passar álcool, de limpar tudo, 10, 20 vezes por dia, porque é um transtorno obsessivo e compulsivo. Ela sabe que aquilo é exagerado. Por exemplo, ela sabe que ela já trancou a porta da casa, mas ela volta 20 vezes de noite para conferir se a porta está trancada, mesmo sabendo que aquilo é absurdo, mas ela não consegue evitar levantar e ir lá trancar. Ou trancar não, conferir se está trancado. Porque é um transtorno. Entendeu? Então, esse indivíduo, ele compreende a realidade, mas não domina ela. Neurótico. Psicótico. Não compreende mais a realidade. Dentro da cabeça de um psicótico, aconteceu uma cisão do ego, uma ruptura do ego. Ele não sabe mais distinguir o que é real e o que é uma fantasia que só está acontecendo na cabeça dele. Esse indivíduo é o popularmente conhecido como louco. Né? Que vai ter os seus surtos acreditando que é Napoleão Bonaparte, ou está sendo perseguido por extraterrestres. Então, esse cara não sabe mais o que é real e o que não é. Então, no caso dos psicóticos, não tem noção, compreensão da realidade que está inserida. E, por fim, os perversos, que também são conhecidos como sociopatas ou psicopatas. O termo psicopata passou a ser, de certa forma, ofensivo, então eles tiraram da categorização do transtorno e hoje usam sociopatas. Mas é sinônimo. Perverso, psicopata, sociopata, é tudo a mesma coisa. Os sociopatas, perversos para Freud, seriam indivíduos que têm plena noção da realidade e que manipulam essa realidade em benefício próprio. Entendam, não necessariamente com o intuito de prejudicar o outro, mas se for prejudicar o outro também não faz diferença para eles, desde que seja bom para eles. Entendeu? Então, quando a gente fala psicopata, a pessoa só imagina um serial killer. Não é o caso. Qualquer indivíduo que dá golpe em alguém, sabendo que aquele golpe vai prejudicar o outro, só porque ele vai se beneficiar com aquilo, é um sociopata. Porque ele só está preocupado em manipular toda a realidade para benefício próprio. Conseguiram perceber a diferença dos três? Então, de alguma forma, concordo com Freud que melhor seria que nós fôssemos todos neuróticos em algum grau. Mas são mesmo, eu concordo com ele que é bem difícil de encontrar, que está impossível, porque a própria civilização, a própria sociedade, com as suas regras de limitações e castrações, já nos impede de sermos 100% saudáveis psicologicamente falando. Pode ficar à vontade, Mônica.
quando você começou a fazer a definição, aí eu comecei aqui a pensar em algumas coisas que eu já li e tal, e eu fiz aqui uma breve elaboração e veio a pergunta. Uma pessoa que me chega e que a gente percebe que ela seria uma pessoa abusiva, ela estaria caracterizada, de repente, num neurótico? Visto que, pelo seu exemplo, a pessoa vai até a porta e ela tranca 1000 vezes a porta. Ela sabe que ela não precisa fazer aquilo, mas há um exagero. Uma pessoa que sabe que não precisa gritar. Uma pessoa que sabe que não precisa cometer aquele ato naquela proporção, vamos dizer assim, né? Porque tem vários tipos de abuso, vamos dizer assim, né? Mas ela não sabe que ela não precisa fazer aquilo com aquele tamanho. E ela faz. Ela estaria caracterizada como um neurótico? Só isso não me dá condições de te responder, tá? Porque essa conduta poderia ser neurótica, me parece muito neurótico, mas também poderia ser perversa. Porque esse indivíduo, ele acredita que esse tipo de atitude dá a ele controle sobre o outro e que, de alguma forma, é esse o método que ele usa para oprimir o outro, para controlar o outro. Então, ele poderia ser perverso também. Só com esse dado não dá. Poderia ser um ou outro. Então, são os detalhes ao longo da escuta que eu vou ter esse contorno, essa silhueta que vai se formando. É isso? Sim, sem dúvida. Sobretudo pela motivação. Quando você descobre qual é a motivação desse comportamento. E se você perceber que essa motivação é mais narcisista, é mais egoísta, é mais de controle, é mais antiética, seria mais sociopata. Se perceber que é uma reação mais explosiva, mais fruto de um trauma sofrido, mais fruto de um abuso infantil, mais fruto de alguém que não sabe realmente reagir de outra forma, porque foi isso que ele viu na infância. Então, talvez a gente possa estar diante de um neurótico. Mas aí você tem que entender a motivação do comportamento, entendeu? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos seguir. O termo patos, de patologia, é uma palavra grega que significa paixão. Inclusive, paixão, eu nem sei por que alguém fez essa associação de paixão com amor. Porque paixão, originalmente, é sofrimento. Então, nesse caso, quando a gente fala paixão de Cristo, é a possibilidade de um indivíduo ter sido maltratado, pregado numa cruz, chicoteado, sofrido horrores, né, de uma agressão absurda. Então, nesse caso, é um sofrimento absurdo. Quando a gente fala patos, ele estaria ligado a essa angústia, a essa dor, nesse caso, psicopatologia, ao psicológico. Então, é um sofrimento psíquico, há um transtorno psicológico. Uma palavra grega que significa paixão, afecção, excesso, ser afetado por, ser ultrapassado, ser marcado, tudo isso são sinônimos de patos. E se a gente fizer uma rápida associação, um sentimento de angústia existencial, ele, de certa forma, te afeta, né? Ele te faz sofrer. Então, eu não saber o meu lugar no mundo pode causar um sofrimento absurdo. Assim como um abuso sexual na infância pode causar um sofrimento absurdo, te ultrapassa, te marca para a vida toda, te faz sofrer. E o que eu quero dizer com esses dois exemplos é que muitas das vezes o sofrimento do outro só é compreendido na perspectiva do outro. Se a gente quer, de fato, ser psicoterapeuta, psicanalista, psicólogo, ou o que seja, nós precisamos entender que não existe algo que seja menor ou maior. Até porque, na minha perspectiva, o sofrimento do outro pode ser pequeno, porque eu tenho uma resistência maior ao sofrimento, eu já passei por coisas maiores, mas eu não entro num consultório para ver ou para ouvir a demanda do outro a partir da minha própria perspectiva. Pelo contrário, eu tenho que me despir de mim e ser um espelho para o outro. E aí, me colocando no lugar dele, através desse processo empático, entender como aquilo é uma angústia para ele
na perspectiva dele. Então, independente de ser, para nós, uma coisa pequena ou uma coisa absurda, se causa algum sofrimento, é uma patologia. Então, nesse caso, a gente vai ter também o excesso, o traumático, o impossível de lidar, que, todavia, é edificante. Por que é edificante? Porque eu vou usar uma frase que não é de nenhum psicoterapeuta, na verdade foi Albert Einstein que falou, mas é muito motivadora nesse aspecto, porque ele vai dizer que é no caos que acontece a energia necessária para a mudança. Ele está falando de partículas. Então, nesse caso, a gente se aplica isso à nossa vida. Se está tudo tranquilo, a gente não muda nada, a gente só quer continuar naquela zona de conforto. Mas começa a mexer, começa a incomodar, começa a gerar um caos, a gente não começa a encontrar uma forma de resolver aquilo, de se mexer, de encontrar uma solução. Então, nesse caso, o sofrimento ele é uma oportunidade. De quê? De crescimento, de fortalecimento, de aprender a ter a sabedoria. A sabedoria é um processo que eu não encontro em livros. Eu encontro na medida em que eu supero diversas adversidades e aprendo com essa experiência da vida. Então, eu não desprezaria essa oportunidade. O que ocorre é que a maior parte das pessoas não fazem terapia, não entendem esse processo. E a terapia não existe somente para tratar de patologias. Ela também pode vir a ser utilizada com esse propósito, mas ela existe para muito mais um processo de ensino-aprendizagem que vai te ensinar ou te auxiliar a descobrir algo sobre si mesmo, a desenvolver o autoconhecimento, a desenvolver um conhecimento mais profundo sobre o ser humano como um todo. Então, é um processo de transformação que começa de dentro para fora. E se isso vai te ajudar a superar algum transtorno, maravilha. Mas o propósito inicial da psicoterapia não é necessariamente cuidar de patologias. É de levar esse indivíduo a um processo de transformação geral, desde o autoconhecimento até o conhecimento profundo da natureza humana. Para pensar que se eu consigo entender as modificações do comportamento e as suas causas, eu vou ter muito mais empatia com relação às pessoas. Ou talvez eu consiga entender melhor as pessoas. Como, por exemplo, por que o meu pai não consegue me dar um abraço e me dizer que me ama? E eu cresci a vida inteira, isso é hipotético, tá? Estou dando só um exemplo. E eu cresci a vida inteira com raiva do meu pai porque ele nunca me deu um abraço. Se você tivesse entendido a dinâmica da trajetória do teu pai, ou tentado estudar um pouco de como foi a vida dele, talvez você tivesse chegado à conclusão de que ele não pode dar o que ele não recebeu. Eu não tenho como ajudar um pedinte na rua com 10 reais se eu não tenho nem para mim. Eu não tenho como dar amor se eu não receber. Então, isso me torna mais empático e me ajuda a compreender as motivações e até ajudar o próximo a superar essas dificuldades. Então, nesse caso, essa é uma ideia muito importante para vocês hoje. Psicoterapia, psicanálise, não é necessariamente exclusivamente uma técnica terapêutica. Ela é muito mais um processo de aprender sobre a natureza humana e os seus meandros mais profundos. E como isso vai, de alguma forma, ser benéfico para você em relações interpessoais e em outras áreas, isso, sem dúvida, vai depender de como você vai aplicar isso. Tá? Mas entendam que o que eu quero transmitir para vocês não é ensinar vocês a tratar nada de ninguém. Fala, Hanali. Não, tá sem áudio. Quando você falou sobre o pai que não abraça, tá, eu lembrei do meu irmão do meio. O nosso pai foi criado num regime que pai não abraçava, que não dizia que ama, que só batia. E o meu pai só abraçava a mim, que sou a única filha mulher. E os meus 3 irmãos não, era só briga e tal. E o meu irmão do meio guardou muito isso para ele. Muito. E ele achava que ele era o único que era tratado assim. Ele não via que os outros 2 irmãos, homens, também eram tratados assim. E só depois que o nosso pai faleceu, que o meu irmão começou a fazer terapia, que ele entendeu que o meu pai não recebia abraço do pai dele, então por isso, que ele não recebia carinho, né? E amor, então por isso ele não transmitia amor e carinho para os filhos homens, só para a filha mulher. Só que na cabeça dele, ele via como se fosse só ele que não recebia esse amor e esse carinho.
E quando ele começou esse processo, ele falou assim, poxa, agora eu não tenho mais meu pai, eu não posso mais tentar, né, fazer ele me dar amor e carinho, porque ele percebeu que, tipo, ele tinha que dar o primeiro passo. Então, eu vou dar amor e carinho ao meu pai, o meu pai também me dá amor e carinho. Não, como o pai tratava ele assim, ele também tratava o nosso pai assim. E agora a gente não tem mais nosso pai, então ele não pode retribuir isso. E ele tem uma filha mulher. Então, ele está passando isso, ele é evangélico, né, e cuida de um grupo, né, na igreja, então ele passa isso para os meninos da igreja. Abraça os meninos, diz que ama, que cuida, ele está fazendo esse processo assim, eu considero que depois da terapia ele está bem melhor. Mas ele era muito fechado em relação a meninos também. Ele não queria ser como nosso pai, mas ele acabou começando a ser, né? Como nosso pai tratava os meninos, ele começou a tratar os meninos também. É que o fruto nunca cai muito longe da árvore. Né? O que a gente vê, a gente reproduz. O ser humano aprende por imitação. Então, nesse caso, se não há um processo de autoconhecimento para entender as motivações e mudar esses padrões, eu vou só reproduzir. Então, o importante seria que a psicanálise fosse um conhecimento transmitido nas escolas fundamentais, né, para que a gente tivesse relações melhores com nossos coleguinhas. Eu entendo que nem bullying ia existir se eu ensinasse uma criança a se colocar no lugar do outro. É. Entendeu? Então, nesse caso, se a criança entendesse desde pequeno, ou aprendesse desde pequena sobre a sua própria natureza, ela seria um indivíduo melhor para a própria sociedade. Entendeu? Ok, obrigada. Não, eu que agradeço. Vamos seguir. O interessante é que no estudo das psicopatologias, nós temos que pontuar duas coisas que têm muita relevância. Primeiro, sinais, e segundo, sintomas, ou vice-versa. Sintomas e os sinais. Tirando a nossa colega que é médica, alguém sabe diferenciar esses dois, sinais e sintomas? Alguém arrisca aí um palpite de qual seria a diferença entre sinais e sintomas? Pode ficar à vontade, Alexandre. Sinais é o que o paciente apresenta, é o que nós vemos, né? E sintomas é aquilo que sente, né? Maravilha, maravilha. A Alexandra também quer falar? Era isso que eu ia dizer, que sinais são as coisas que a pessoa demonstra, o que todo mundo consegue ver. E os sintomas, o que a pessoa sente. Maravilha. Basicamente é isso sim. Vamos abordar, então, um pouco mais de propriedade, mas se a gente for falar de sintoma, seriam as queixas do paciente. Quando o paciente chega no seu consultório, você pergunta para ele assim, o que você está sentindo? E ele começa a explicar, eu sinto um aperto no peito. Ele não vai dizer, olha, isso é uma característica de angústia, ou de um sofrimento profundo, ou de ansiedade. Ele não sabe, ele não tem esse conhecimento técnico. Mas ele está descrevendo o que ele sente. Então, esse conjunto de sintomas vai nos ajudar a identificar essa patologia e, a partir daí, desenvolver esse diagnóstico e esse tratamento. Mas, então, o sintoma é toda a informação descrita pelo paciente, a partir das suas vivências, das suas sensações, das suas próprias impressões. Não é passível de ser confirmado pelo examinador, já que é uma sensação do paciente. Eu não tenho como garantir ou validar ou invalidar o que ele está falando, uma vez que só ele sente aquilo. Então, não é passível de confirmação, já que é uma sensação do paciente, um mal-estar, uma sensação de insegurança, uma dada situação, por exemplo. Tudo isso é muito característico do que ele está vivendo, do que ele está sentindo e como ele descreve isso, como ele consegue colocar em palavras. Olha, é interessante, uma vez, isso foi uma das palavras que, ao longo de toda a minha experiência clínica, mais marcou a minha carreira. E eu sempre volto a esse caso, porque ele é muito significativo para mim. Tratava-se de um jovem por volta de 26 anos de idade, já acabando a graduação em biologia, concluindo, acho que, o último período da faculdade, num quadro depressivo muito grave, que não acreditava em psicanálise e em psicologia. Achava que isso era coisa de gente doida e que ele não necessitava disso, ele tinha tudo o que precisava para resolver os seus problemas. No entanto, a depressão só piorava
teve uma perda muito significativa de peso, quase 20 quilos em um mês, e a mãe, desesperada, o obrigou a ir até o meu consultório, porque me conhecia e tal. E na primeira sessão, eu pergunto, evidentemente, para preencher todo essa anamnese, entender um pouco do que está acontecendo, eu faço muitas perguntas. E uma delas foi: como você se sente? Tipo, depois de ter convencido ele a falar, porque ele foi obrigado pela mãe. E ele deixou isso muito claro. Ele falou: não, eu estou aqui porque minha mãe me obrigou, eu acho isso super desnecessário, eu imagino que eu vá superar isso sozinho, não preciso de psicólogo. Então, tudo bem, mas já que você está aqui, que a gente tem 50 minutos pela frente, que tal a gente conversar um pouco sobre isso? Você pode me descrever como você se sente? E aí ele fala para mim assim: eu me sinto a lua sem a terra para girar. Como validar isso? Né? Olha que fala profunda. Eu me sinto a lua sem a terra para girar. Sabe que naquele momento é incrível. A psicoterapia é um processo incrível. Naquele momento eu me lembrei de um livro de ciências que eu tive aula na 5ª série do ensino fundamental, que tinha o movimento, a órbita dos planetas, o desenho da galáxia, explicando o papel de um satélite natural, etc. Aquele livro me veio à mente, no instante que ele falou isso. E aí eu respondi para ele de bate-pronto uma coisa que eu jamais imaginava que eu pudesse responder. Porque não faz parte do meu vocabulário, astronomia e etc. Aí eu falei para ele assim: isso porque você se sente um satélite, uma pedra morta, sem vida, né? Mas seres humanos não são satélites. Seres humanos produzem luz e calor, nós temos sinapses elétricas, né? Então nós somos muito mais parecidos a estrelas do que a satélites. E como estrelas, nós buscamos outras estrelas para compartilhar nossa luz. Naquele momento ele ficou assim, exatamente, calado, reflexivo, uns 2 minutos, ele falou: você está coberto de razão. E imagino que ele entendeu que aquele processo poderia ser, de alguma forma, importante para ele. E, a partir dali, resolveu ficar, se abrir, tivemos várias sessões, e, graças a Deus, logrou um bom resultado, enfim. Já superou essa situação toda há muitos anos. Mas, imagina, isso é um sintoma. Em qual livro de psicologia vocês vão achar esse sintoma de se sentir a lua sem a terra para girar? Só você se colocando no lugar dele, tentando sentir exatamente isso que ele está descrevendo, é que você ia perceber a total falta de sentido da vida, a total angústia existencial, falta de propósito, angústia, sofrimento, dor, solidão. E aí, com isso, não é suficiente, evidentemente, para fechar um diagnóstico, mas aclara para a gente que é muito mais parecido de depressão, por exemplo, do que de toque, do que de ansiedade, do que de qualquer outra coisa. Então, já me dá um norte para seguir. Se eu consigo entender o que o paciente está trazendo para mim a nível de sua sintomatologia, já me ajuda a entender onde eu vou categorizá-lo para, a partir daí, começar um tratamento. O diagnóstico tem que ser o primeiro passo, gente. Porque se eu não sei para onde eu estou indo, eu não vou para lugar nenhum. E vocês vão se deparar ao longo do processo clínico que pessoas passam por vários profissionais e nunca recebem um diagnóstico. Principalmente em matéria de psicoterapia, em matéria de psicopatologia. Passa pelo psiquiatra, passa pelo psicólogo, passa por tudo e faz vários tratamentos, toma vários remédios, mas tu pergunta assim, mas qual é o diagnóstico que te deram? Não sei, doutor. Mandaram tomar esse remédio aí, nunca me falaram o que eu tinha e tal. Isso é mais comum do que vocês imaginam. E o alívio da pessoa de perceber que existe uma justificativa para tudo que ela sente já é altamente terapêutico. Eu não consigo entender porque as pessoas não dão o diagnóstico. Porque sai do campo da loucura, da coisa que só está na minha cabeça, e se torna tangível. Não, eu realmente tenho um problema, esse problema existe, eu não estou louca.
E a partir do momento em que ela identifica que existe esse problema, um problema pode ser consertado. A partir do diagnóstico, a gente vai começar a tratar planos, né? Porque às vezes sai em espanhol, gente, desculpa aí. Eu começo a criar um planejamento estratégico para tratar desse diagnóstico que eu identifiquei. Deixa eu ver o chat aqui, tem um monte de gente colocando coisas aqui, vamos acompanhar. Tainá, psicopatologias. Exatamente, isso que é interessante aqui. Nenhum conhecimento é inútil, principalmente em matéria de psicoterapia. Qualquer conhecimento geral que você tenha, em algum momento vai fazer diferença. E eu nunca imaginava que aquele livrinho de 5ª série, falando de movimento de rotação, translação, de satélite natural da Terra, ia fazer a diferença na vida de um paciente mais de 30 anos depois. Tainá, fica à vontade, pode falar. Então, essa questão do diagnóstico, eu percebo que tem um grande conflito, né, entre ser um rótulo ou um alívio. E eu acho que o grande problema hoje, né, diante do que eu já vi e tal, eu acho que o grande problema não é o diagnóstico em si, é como que você recebe ou aborda isso, né, e talvez o trabalho do analista, do psicólogo, é também passar um pouco desse conhecimento para a pessoa não se rotular, não ficar fixada naquilo, mas ao mesmo tempo entender que é um padrão que outras pessoas sentem, né? Mas eu percebo que é um debate que existe bastante entre os psicólogos e psicanalistas, diagnostica ou não, e eu também às vezes fico confusa, né? Tipo, olhando para tudo isso, eu falo, cara, qual é o que se faz, né? Diagnóstico, faz um diagnóstico ou não? Eu passo por isso, né, porque a academia, ela teoriza o que na prática é completamente diferente. E você vai perceber que muitos dos teóricos não atuam na clínica. Então é muito fácil teorizar, é muito fácil construir conjecturas dentro de uma perspectiva só teórica e criar uma nova doença e botar numa versão mais nova da CID, do DSM, mas na prática clínica a coisa é bem diferente. Então, esse ditado popular que na prática a teoria é outra, vale muito aqui. E se eu vou falar a partir da experiência clínica, eu começo a perceber que foi muito importante para muitos dos meus pacientes perceber que existia uma causa para aquilo que ele estava sentindo, que não era coisa da cabeça dele. Entendeu? E a mais significativa foi uma menina que se cortava com navalhas. Ela tinha um comportamento muito autodestrutivo, se cortava com navalhas, mas num nível absurdo, era de se cortar em locais que a navalha pegava o osso, cara, porque tem locais que o osso é mais superficial. Então, de ir para a UPA tomar ponto 2, 3 vezes por semana e cortes profundos. A sorte dela é que ela era técnica de enfermagem, né? Então ela tinha mais ou menos uma noção de onde passavam as artérias mais importantes e evitava esses locais. Mas não eram arranhõezinhos que nem a gente vê por aí, não. Eram cortes absurdos. E esse era o quadro que ela chegou até mim. Já tinha passado por inúmeros tratamentos psiquiátricos de vários terapeutas e ninguém nunca tinha dito para ela assim: você tem um transtorno borderline. Nossa, a face dela ficou luminosa quando eu dei o nome para o que ela sentia. Porque até então, para todo mundo, ela era maluca, ela tinha uma possessão demoníaca, ou seja, tudo menos um transtorno. E quando a gente categoriza isso, foi fácil para ela começar a pesquisar sobre isso, foi mais fácil para ela começar a controlar isso, porque agora tinha uma causa. Entendeu? Então, na clínica, eu sei que você está coberta de razão, na academia esse debate é um debate extenso, eu entendo a posição, inclusive, de quem defende de não diagnosticar para não rotular, mas na clínica eu não vejo com bons olhos essa questão, porque na minha experiência, sempre que eu tive a oportunidade de dizer a alguém que ele tinha alguma coisa que ele não fazia ideia do que era, foi produtivo para o tratamento, entendeu?
Eu também tenho um diagnóstico, e assim, para mim foi muito isso. Eu comecei a entender o que isso acontecia, mas ao mesmo tempo eu vejo que algumas pessoas acabam pegando transtorno de estimação, né? Assim, então, eu acho que na verdade o problema não está no diagnóstico, é como você lida com o diagnóstico, né? Que eu acho que também faz parte do tratamento. Enfim, mas isso que você falou é bem legal, né? Na teoria, na academia, o debate é mais extenso, e na prática eu acho que a gente tem que entender, para mim, né, me veio agora muito de como lidar com cada paciente. Eu acho que cada paciente vai ter um jeitinho ali de, tipo, como eu falo, como que eu vou, né, abordar isso com ele. Eu acho que é um pouco disso. Exatamente. Beleza, Acho que, perfeito. acho que geralmente tem a ver com aqueles pacientes que chegam muito querendo saber o que eles têm, assim, né? Muito aflito com isso. Eu já fiz tantas e tantas coisas, já fui em tal e tal lugar, e não sei o que eu tenho, preciso saber o que eu tenho, assim, é uma coisa muito... Sim, Isabela, e faz muita diferença, nessa minha perspectiva, a pessoa saber o que ela tem. Né? Porque, sobretudo, se ela sabe o que ela tem, fica fácil ela começar a entender melhor isso, e pesquisar sobre isso, e controlar isso. É impossível você tratar de alguma coisa que você não sabe o que é. Eu estou com duas Bom pessoas, dia. pode ficar à vontade. É a Aline, tudo bom? Oi, tudo bom? Então, sobre a questão do diagnóstico, realmente, quando você, eu já estou estagiando, né? Você vê na prática, realmente a pessoa, ela tem um norte, é outra coisa você chegar lá e não saber, né? E como a Tainá falou, pode ser, depende muito da pessoa. Às vezes a pessoa toma aquilo ali como posse, como algo que é dela, quer carregar, né? Eu tenho isso. E não quer tratar aquilo, né? Ela só tem aquilo. Eu já peguei paciente, eu tenho ansiedade. Tipo assim, é como uma mochilinha que eu vou carregar, entendeu? Tipo um troféu. E não quer tratar aquilo, entendeu? Sem dúvida. Isso é interessante, que se a gente entra nisso, a gente vai criar um tema amplo para discutir e construir, mas não é o foco. Então, vamos dar uma parada nisso, mas eu vou colocar uma opinião. Esse diagnóstico não fica na testa da pessoa, não. Se ela não sai contando para todo mundo, ninguém vai saber. Então, muitas das vezes, essa própria pessoa tem algum ganho secundário com o diagnóstico e usa esse diagnóstico como você acabou de colocar, aí, como uma mochila que ela carrega para tudo quanto é lugar, porque eu sou a pobrezinha, a vítima, ou porque de alguma forma isso traz benefício para ela, entendeu? Eu tive vários casos de que a pessoa não queria ficar boa, porque o fato de ter um transtorno fazia com que todo mundo desse atenção para ela, fizesse tudo para ela. Algumas até ganhavam pensão do governo, então se ficasse boa, não iria mais ter a pensão, enfim. Então, tem muitos fatores que envolvem a questão do diagnóstico que não podem ser desprezados quando a gente vai fazer, ou entrar nesse debate. Mas, na maior parte das vezes, quem se rotula é a própria pessoa. Juliana. Bom, em relação à questão, né, do diagnóstico, foi até uma experiência pessoal, sabe? Porque meu filho de 4 anos, ele tem autismo, né? Então, fechou o laudo dele agora recente. E a neurologista, ela chegou e falou para mim assim, não vai mudar muito, né, ter isso documentado. Mas eu disse a ela que iria mudar sim, Muda né? tudo. Porque muitas questões da qual a gente vinha lidando com ele, até a maneira que a gente precisava se posicionar perante a sociedade, iria fazer diferença sim. Não ia mudar nada no comportamento dele, é claro. Mas para a vida ia fazer muita diferença. E está fazendo. E eu acho que é importante. Né? Eu até coloquei no chat, né? Saber o que motiva nossas ações e reações. E isso eu acho que é recebido até como alívio para os pacientes, né? Que eles sabem, esse fator em mim ressoa de maneira bem mais impactante do que uma outra pessoa que não tenha. Então, eu acho que é muito importante, sim. Sim. Imagina pegando esse gancho, não necessariamente do seu filho, porque eu não sei como é a conduta, o comportamento dele, mas é comum que em alguns quadros de espectro autista haja reações violentas,
haja algum tipo de conduta que não é muito aceitável dentro de uma estrutura social, aí essa criança está na escola sem um diagnóstico. Ela está na escola sem um diagnóstico, ela é mal educada, ela é agressiva, ela é violenta. Então, a perspectiva sobre ela é uma. E quando essa criança tem um diagnóstico, não que justifique, né, mas aí até a visão, o tratamento é de outra forma. Porque a partir desse momento já vão começar a pensar em professores que estejam capacitados para lidar com essa especificidade do seu filho, vão integrar ele com as outras crianças, explicando para as crianças que o comportamento dele é assim, porque ele está diante de um espectro, que ele está sofrendo uma alteração neurológica. Então, a perspectiva muda completamente. Ter um diagnóstico e não ter um diagnóstico, entendeu? Foi até dos apontamentos que eu disse a ela, que eu não gostaria que ele ficasse no canto da sala, sendo mais um número dentro de um sistema. E que com um bom estímulo ele conseguiria fazer algum, né, não acompanhar a turma, mas dentro do limite dele desenvolver alguma coisa na área da educação. Tal. Então é importante, não só do espectro, mas eu estou lidando bastante, até em relação da violência doméstica, tem um reflexo nos filhos. E eu estou tendo bastante contato com adolescentes que sofrem crises de ansiedades imensas, né? E é uma rede que não funciona, né? A gente não tem para onde encaminhar isso. Então, às vezes, é um pouco assustador. Sem dúvida. Gente, eu estou tentando abrir aqui, mas não está aparecendo para mim o site do Ministério do Trabalho. Eu queria mostrar para vocês que vocês, psicanalistas, têm direito... porque não tem esse ponto aqui. Tem direito, por lei, de fechar diagnósticos, de realizar diagnósticos. O Ministério do Trabalho garante isso. Vamos ver aqui. Então, aqui, imagino que vocês estejam vendo aí também, estou compartilhando todas as minhas janelas. E aí está aqui, ó, Classificação Brasileira de Ocupações, o site é MTE-CBO, tudo junto, é Ministério do Trabalho e Emprego, Classificação Brasileira de Ocupações.gov.br. Vai abrir essa tela aqui. Você joga aqui em buscas. Se tiver em família, ocupações e sintomas, você escreve aqui psicanalista. E vai aparecer aqui a ocupação de psicanalista. Nesse caso, toda a família ocupacional, que vai envolver psicólogos e psicanalistas. Mas aqui, ó, 2515-50 é o número da ocupação de psicanalista. Se eu for aqui, ó, em relatório tabela de atividades, marcar só psicanalista e pedir para gerar a tabela, vai fazer o download de um PDF com todas as atividades que o Ministério do Trabalho reconhece que sejam autorizadas aos profissionais psicanalistas. Dentre elas, são muitas, deixa eu achar aqui. Melhor pesquisar, né? É mais fácil. Aqui, ó. Elaborar diagnósticos. Então, isso não estaria aí se não houvesse uma relevância extrema para que esse profissional também pudesse, dentro da sua perspectiva, criar, a partir da escuta desses sintomas e da percepção desses sinais, criar um diagnóstico e, a partir disso, pensar num tratamento. Então, vocês podem fazer, e eu espero que seja o passo principal do processo terapêutico. Preencher uma anamnese, entender todo o caso, ter todos os dados possíveis, entender que, a partir disso, você precisa estabelecer, pelo menos, um diagnóstico inicial, que pode mudar ao longo do processo, né? Pode ser que você perceba que não era uma depressão, né, mas que era, na verdade, um transtorno de ansiedade com depressão, ou um transtorno misto de ansiedade e depressão. Isso pode mudar,
mas pelo menos para você ter uma perspectiva inicial e um norte para seguir, a gente tem que ter um diagnóstico inicial. Senão eu não sei o que eu vou fazer com ele, senão não tem para onde ir. Certo, gente? Então, a respeito de sintoma, é isso. Sintomas são as queixas do paciente. A gente vai ver que aqui aparece uma outra palavra, que é anamnese. E a anamnese é a via através da qual essa semiologia visa elucidar, investigar e analisar os sintomas. Constrói-se assim a história clínica do paciente. A anamnese não é um questionário. Em que pese um questionário possa te ajudar a realizar a sua anamnese. Mas a anamnese, na verdade, é o termo que a gente utiliza para essa investigação inicial, para essa escuta dos sintomas, para essa análise dos sinais, e para essa tentativa de, a partir de todos os dados obtidos, fechar esse diagnóstico inicial e poder pensar num tratamento. Já o sinal se refere a toda alteração objetiva que é passível de ser percebida pelo examinador. Então, por exemplo, existem várias síndromes neurológicas, Guillain-Barré, por exemplo, que apresentam tiques. Então, se o indivíduo fica assim, toda hora, se mexendo. Isso já é um sinal claro de Guillain-Barré. O camarada chega no teu consultório e tem uma marcha já meio alterada, você pode perceber ali que talvez seja uma lesão de bulbo por abuso de álcool. Sei lá, ou que ele tem um AVC, porque pela marcha você percebe, ou ele tem a Parkinson, porque você percebe que está tremendo, isso é um sinal. Então, os sinais é o que claramente você observa e que de alguma forma está associado a alguma doença ou algum transtorno. E o sintoma é tudo aquilo que o paciente relata que está sentindo. Então, um tique, um gesto repetitivo, por exemplo, pode ser um sinal de alguma coisa. Agora, não necessariamente a gente vai estar ali só tentando achar doença, porque o que eu falei para vocês no começo, que a psicoterapia e a psicanálise não é exclusivamente uma ferramenta de tratamento de doenças psicológicas. Ela também é uma forma de autoconhecimento. Então, Freud vai chamar de acting, né? Qualquer atuação desse paciente dentro do setting é um sinal. É um sinal da conduta dele, que pode refletir muito da personalidade dele ou dela. Então, um exemplo, uma pessoa, independente de gênero, que seja muito exibicionista, né? Que tenha necessidade de chamar a atenção para as suas características sexuais, genitais, ou com decote muito largo, ou, enfim, querendo mostrar as partes mais íntimas, isso pode, de alguma forma, ser um sinal de uma conduta exibicionista. E se a gente for perceber o que é o exibicionismo, como o transtorno da sexualidade, a gente vai ver que pode estar ligado a uma carência, pode estar ligado a uma perspectiva da própria autoimagem, nesse caso, algumas experiências infantis que foram traumáticas com relação a relacionamentos podem gerar essa conduta, e muitos dos pequenos sinais, até de comportamentos, podem nos dar uma informação ampla de como é esse indivíduo na sua subjetividade de modo geral, e não só no transtorno, entendeu? Eu acho que alguém levantou a mão aí. Fiquem à vontade se alguém quiser falar alguma coisa. A Alexandra colocou aqui no chat, porque os psiquiatras não buscam passar um tratamento da causa do problema ao invés de só buscar o alívio por meio do medicamento. Na verdade, é porque esse é o papel do psiquiatra mesmo. O psiquiatra, ele tem a especificidade de promover o tratamento a partir da psicofarmacoterapia. Então, nesse caso, ele não vai fazer terapia, porque terapia é uma especificidade dos psicoterapeutas. Claro que ele pode, se ele tiver uma formação que o qualifique para isso. Muitos psiquiatras que eu conheço são psicanalistas também. Eu, por exemplo, vou ser psicanalista, psicólogo e, se Deus quiser, psiquiatra. Então, existem algumas
alguns profissionais diferenciados que vão entender a dinâmica como um todo, mas o psiquiatra em si, ele é treinado pela faculdade para entender aquilo e tratar com remédio. Porque espera-se, inclusive, que no futuro se haja um remédio para tudo. Porque, de fato, todo o sistema nervoso, todas as questões, até subjetivas do psiquismo, sofrem alteração bioquímica. Então, você pode ver, por exemplo, que um remédio pode melhorar o seu estado de humor, que um remédio pode te dar mais desejo sexual, que um remédio pode... Ou seja, e hoje nós temos uma tecnologia muito incipiente no que se refere à questão psicofarmacológica ainda. Talvez no futuro, daqui a 50 anos, você tome uma pílula para tudo. Essa, pelo menos, é a perspectiva da psiquiatria, entendeu? Então, Alexandre, eles fazem isso porque é pertinente a eles e é importante que seja. Porque muitas das vezes um paciente ele precisa de um tratamento inter e multidisciplinar. Vai passar por essa visão organicista do psiquiatra e por essa visão mais ampla, no sentido desse simbólico, desse abstrato, desse emocional, que vai ter o psicoterapeuta, entendeu? Mas o correto não seria ele fazer um encaminhamento para fazer um tratamento mais completo, além do medicamentoso fazer a parte psicológica da pessoa? Muitos fazem, a gente não pode generalizar não, tá? Eu recebo muitos pacientes que vieram encaminhados de psiquiatra. Isso, claro, alguns anos atrás eu também já ouvi paciente chegar e dizer que meu psiquiatra disse que não precisava, que é besteira. Terapia é besteira. Mas isso já não é mais a maioria. Entendeu? Você vai encontrar gente assim, resquício de um pensamento arcaico de alguém que já se formou há milhões de anos atrás e que não consegue compreender o ser humano na sua totalidade, subjetividade e orgânico. Entendeu? Hoje em dia, graças a grande arquiteto do universo, as coisas estão mudando e a gente vai vendo que cada vez mais os psiquiatras estão dispostos a trabalhar com outros profissionais, como psicólogos e psicanalistas nesse processo. Muitos deles, inclusive, pedem para que a pessoa procure ou encaminhe para fazer uma terapia. Recebo muitos pacientes encaminhados de psiquiatra. Então, ficou clara essa distinção entre sinal e sintoma? Já a anamnese, que também é um termo da língua grega, vai significar lembrança, reminiscência. Literalmente tem o sentido de perda do esquecimento. Olha que curioso. É um termo usado em diversas áreas da saúde, mas também é usado na filosofia, na psicanálise e na própria religião. No caso específico da psicopatologia, refere-se a essa entrevista, ou entrevistas, no plural, porque, sobretudo em matéria de psicanálise freudiana, não tem necessariamente que se concluir em uma única entrevista. Freud, às vezes, levava semanas consultando alguém, entrevistando alguém, para, no final das contas, decidir que não ia tratar. Já passou isso na história do movimento psicanalítico. Então, não era um tratamento ainda, era uma investigação, eram entrevistas iniciais. Então, nesse caso... E por que decide que não vai tratar? Porque, no final das contas, você pode perceber que aquilo não é a sua área. Você pode perceber que o caso é neurológico, que o caso é psiquiátrico. E aí, nesse caso, não há muito que se fazer, a não ser encaminhar para um profissional específico. Mas, até eu chegar a esse entendimento, eu preciso de dados que corroborem essa minha investigação. Então, no caso específico dessa patologia, da psicopatologia, vai se referir a essas entrevistas, que vai ser conduzida pelo profissional de saúde com o paciente. Esta entrevista, ou entrevistas, podem ter diversos objetivos. Dentre eles, ser um ponto de partida para o estabelecimento de um diagnóstico, ou seja, demarcar um quadro clínico, que é o que eu vinha falando com vocês nesse momento. Então, é importante esses dados, porque a partir do momento que, pelo menos na minha cabeça, eu nem preciso compartilhar ainda com a pessoa. Até porque, se eu compartilho um diagnóstico que eu não tenho certeza, eu posso gerar muito dano para essa pessoa. Mas eu tenho que ter uma perspectiva na minha cabeça de mais ou menos o que eu acho que é, porque a partir disso, eu vou começar um tratamento. E para isso eu preciso de dados, muitos dados.
Inclusive, eu compartilho com vocês lá no grupo de estudos do Facebook um questionário, modelo de anamnese, com muitas perguntas de histórico familiar, traumas infantis, sentimentos que a pessoa traz consigo, que sente hoje, ou seja, é bem amplo e vocês podem utilizar de modelo para iniciarem essas entrevistas, mas não se limitem ao questionário, que pode ser que haja uma demanda de questões que as perguntas ali não atendem. Então, façam o seu próprio, criem o seu próprio modelo. Tudo certo até aí? Acerca do que é anamnese, do que é sinal, sintoma. Ah, gente, tá bem. Eu falei a página, né? Juliana, olha só. Quando você entra no site da Sobrapsico, a Sociedade Brasileira de Psicanálise Contemporânea, essa aqui, primeiro uma coisa que eu recomendo que vocês façam, assistam alguns vídeos da videoteca. Porque em algum momento esses vídeos vão ser utilizados em sala e complementam o conhecimento de vocês acerca da história do movimento psicanalítico. Alguns desses vídeos, eles estão hospedados no vk.com, então vocês precisariam clicar aqui, criar um perfil lá, que é meio que um Facebook, e aí cria um perfil lá. Quando vocês estiverem logados lá, vocês vão conseguir ver que o vídeo aparece aqui. Tá? Esse aqui, por exemplo, não é que necessariamente não esteja disponível, é que você pode não estar logado no VK. Eu recomendo assistir os vídeos. E outra coisa que eu recomendo muito para todos os alunos é aqui, ó, nosso grupo de estudos no Facebook. Clicou aqui, ele já vai te jogar para a página do grupo de estudos da Sociedade Brasileira de Psicanálise Contemporânea. Esse grupo é um grupo privado, então só é autorizado o ingresso de alunos. Então, por isso, vocês vão clicar ali em solicitar ingresso, mas também vão lá no meu, ou no meu Facebook, ou no meu WhatsApp, e avisar, ó, solicitei ingresso no grupo, meu nome no Facebook é tal. Aí eu vou lá na lista de solicitações e autorizo. Quando vocês estiverem participando do grupo, vocês vão ver aqui arquivos. E todo o material complementar que é usado em sala, tanto por mim quanto por qualquer outro professor, vai ser disponibilizado aqui. Aqui tem a obra completa de Freud, aqui tem os livros que a gente utiliza nas aulas, aqui tem inúmeros artigos, aqui tem muita coisa, vídeos, filmes, enfim, que vai complementar a formação de vocês. Uma dessas coisas é aqui, ó, modelo de anamnese. Entendeu? Então, o arquivo está lá, vocês vão poder baixar e utilizar exatamente como modelo para criar uma anamnese que seja particular de vocês, e cada caso vocês vão perceber que existe uma necessidade de uma investigação mais específica, que talvez não conste no questionário, mas a partir dali você já tem uma ideia, já ajuda muito para saber o que você vai fazer. Mônica, tem um grupo e vocês precisam fazer parte, porque tudo que eu compartilho aqui, eu boto lá no grupo, para todo mundo ter acesso, entendeu? Entenderam como é que vai fazer para acessar o questionário de anamnese, o grupo? Tranquilo? Vamos seguir. Uma outra coisa interessante em psicopatologia é diferenciar quadros crônicos de quadros agudos. Então, esses termos, eles são muito comuns no estudo da patologia, de modo geral, só que como a nossa área se limita à psicopatologia, nós vamos abordar isso no âmbito da psicologia e da psicanálise. Mas, por exemplo, o que seria uma patologia crônica? A patologia crônica é uma patologia que a pessoa já traz consigo há muito tempo, que já faz parte da vida dela. Se eu pudesse colocar de modo mais simples e generalista para vocês, seria aquilo que ela é. Então, quando a gente fala assim, fulano é diabético, fulano é hipertenso, são patologias crônicas. Agora, fulano teve um surto, você viu? Ou fulano acordou com uma enxaqueca absurda. Então, nesse caso, é agudo. Por quê? Porque não é algo comum, não é algo que a acompanha. Então, ele está com isso. Ele não
tem isso como parte da própria dinâmica desse organismo, entendeu? Então, um quadro agudo é algo que surge com uma intensidade muito forte, mas surgiu a partir do nada. Um quadro crônico é um quadro que já acompanha essa pessoa há algum tempo, já faz parte dela de alguma forma. Então, a patologia crônica nos aponta para um quadro que não é resolvido em um tempo curto, definido usualmente aí em pelo menos 3 meses. E aí eu estou falando de psicopatologia, tá? Então, digamos, a pessoa está 3 meses com os mesmos sinais e sintomas, então provavelmente é uma depressão crônica. Já está acompanhando ela há algum tempo. Mas se surgiu do nada, de ontem para hoje, de uma semana para cá, pode ser um quadro agudo que surgiu em função de um acontecimento atual. Então, esses quadros constituem emergências, não constituem emergências, perdão. No entanto, eles podem ser extremamente sérios. Inclui-se aí também todas as condições em que o sintoma existe continuamente. E mesmo não pondo em risco explicitamente a saúde, são extremamente incomodativas, levando a disfunções da qualidade de vida e dessas atividades que seriam comuns a esses indivíduos. Já os quadros agudos, eles têm um curso muito acelerado, implicando em um grande mal-estar e afetando claramente a qualidade de vida do paciente. O início dos sintomas pode ser abrupto ou insidioso, seguindo-se uma fase de deteriorização até um máximo de sintomas e danos, e daí pode advir a manutenção dos sintomas e possivelmente novos picos desses sintomas, seguida de uma longa recuperação com o desaparecimento gradual deles. Então, eu dei o exemplo da enxaqueca, que pode surgir do nada, vai chegar ao ponto máximo, vai começar a diminuir, pode ter outros picos, e em algum momento ela desaparece, certo? Eu posso trazer isso para o quadro, por exemplo, psicológico, um transtorno de pânico, o que é um transtorno de ansiedade paroxística e episódica, como está categorizado. Transtorno de pânico, a pessoa está muito bem, do nada ele vai ter um pico de aumento de ansiedade a um nível máximo, que depois de algum tempo começa a reduzir, pode haver novos picos, mas com o tempo decai gradualmente até que o sintoma desaparece. Certo? Então, nesse caso, no momento da recuperação desse estado anterior, podem ocorrer as recrudescências, que seria esse exacerbamento de sintomas e volta ao máximo ou platô, a fase de platô, certo? Então, basicamente, é importante a gente ter ideia de que seria um transtorno crônico. Uma depressão é muito claro, você entendeu que é uma depressão crônica quando aquela que a pessoa tem a vida toda. Minha mãe, não é o caso, tá? É hipotético mais uma vez. Mas várias vezes eu já ouvi, minha mãe tem depressão a vida toda, desde pequeno. Eu cresci com minha mãe vivendo em quadros depressivos. A depressão da mãe é crônica, porque é da vida toda. Mas essa pessoa me procura porque teve um episódio de depressão que fez ela ficar a semana toda desmotivada, sem energia. Já tinha acontecido antes? Não, é a primeira vez, então é agudo. Entendeu? Pode ficar à vontade as pessoas que estão em ordem aqui na fila. Professor, por exemplo, se a pessoa dá o exemplo da depressão, quadro crônico, já carrega já anos, mas através desse quadro crônico, ele pode desenvolver um agudo? Pode sinalizar? Ao contrário, na verdade. Um quadro agudo pode se tornar crônico com o passar do tempo. Ah, tá. Porque o crônico, ele já está fazendo parte daquele indivíduo. Então, porque assim, eu pensei assim, se, por exemplo, a pessoa está com depressão, aí ela, através da depressão, ela desenvolveu alguma coisa, que apareceu no agudo, que sobressaiu, que apareceu do nada. Entendeu? Entendi. Isso não pode acontecer, é ao contrário, Não, geralmente é ao contrário, exatamente. Um quadro agudo pode se tornar crônico quando não tratado. Aí, nesse caso, outra questão existe tratamento e cura para quadros, por exemplo, de depressão crônica ou para quadros crônicos de modo geral?
Se a gente for generalizar, a gente vai perceber que existem vários quadros crônicos que não têm cura ainda, né? Por exemplo, diabetes, hipertensão. Mas dentro da nossa área, especificamente falando da psicopatologia, é possível sim que uma depressão crônica seja tratada e curada. Então não é, como eu falei no slide anterior, um quadro emergencial, mas pode trazer danos, e ainda que seja crônico, pode haver um tratamento eficaz e pode haver a diminuição do sintoma, inclusive a cura. O que a gente não deve, sobretudo, psicoterapeutas, empregar muito esse termo cura, porque não depende muito da gente, né? Depende muito mais do organismo, depende muito mais da pessoa. E como a gente costuma entender que não é necessariamente uma doença, né? Um transtorno é um transtorno e doença é doença, então não tem cura para transtorno. Tem uma modificação de padrões de comportamento. Eu sei que eu não dei essa aula, mas para vocês entenderem, eu vou ter que fazer uma breve explanação antes de deixar a Flávia e a Tainá falar. Transtorno é diferente de doença, tá, gente? Do mesmo jeito que doença é diferente de deficiência. Então, se nós pegarmos a exemplo o neurologista, o psiquiatra e o psicoterapeuta, que somos nós vamos ter aqui 3 tipos distintos de patologias: a deficiência, a doença e o transtorno. A deficiência, ela ocorre, em geral, quando acontecem alterações anatômicas dessa estrutura que vem a ser o sistema nervoso. Então, uma microcefalia, uma espina bífida, ou qualquer outra malformação congênita que gere uma hidrocefalia, por exemplo, uma alteração anatômica, física, visível, né, do que deveria ser o padrão, então é uma deficiência, e é a área do neurologista. Agora, digamos que esse indivíduo apresenta anatomicamente uma estrutura normal, com peso e tamanho, volume normal, com tudo certinho, todavia, não funciona adequadamente. Ou seja, não produz as substâncias que deveria produzir, não sintetiza as químicas que deveria sintetizar. Então, essa alteração é funcional. A estrutura está preservada, mas as funções não. Então, essa alteração funcional, geralmente de ordem bioquímica, no que se refere à nossa área aqui, seria uma doença, não mais uma deficiência. Deficiência é anatômica e a área do neuro. Doença é funcional, é bioquímica e a área do psiquiatra. Então, o que sobra para a gente? Eu disse que a gente não trata de doença nem de deficiência. Transtornos, na verdade, são condutas, são comportamentos. Então, o que a gente faz é estimular novos comportamentos. Então não há, em um debate mais profundo, o que se falar em cura, no que se refere à psicoterapia. Porque não é cura, é a mudança de padrão, é a alteração de comportamentos. Por exemplo, não há nada de errado em você sentir medo. Aliás, medo é um mecanismo de defesa. Ou seja, um mecanismo de luta ou fuga. Se eu tenho medo, eu não me coloco em risco. E o objetivo do organismo é preservar a sua própria existência. Então, nesse caso, o medo é saudável, é importante. Agora, se ele é exacerbado, e se eu tenho um transtorno de pânico, de ansiedade, e isso me gera um transtorno, esse medo exagerado, então é um transtorno. Limpeza é importante, organização é importante. Agora, se isso se torna exagerado e eu não consigo mais entender o momento de parar de limpar ou de parar de organizar, isso começa a gerar transtornos para a minha vida, então isso é um transtorno obsessivo e compulsivo. Tristeza, mais do que natural, gente. Estranho seria se eu ficasse o tempo todo feliz. Mas tristeza é algo inerente à própria existência. Eu perdi alguém que eu gostava, eu perdi o emprego, ou eu não conquistei algo que eu esperava, ou enfim, por muitas razões, nós vamos ficar tristes. Mas permanecer numa conduta, num comportamento de tristeza constante, é um transtorno, é depressão. Então, nesse caso, é um tema polêmico, a depressão, porque interfere em 2 áreas, né? É tanto comportamental quanto bioquímica.
mas vamos entender nesse momento aqui como transtorno, certo? Então, a gente não trata de doença, por isso não há que se falar em cura, há que se falar em ressignificação, em mudança de comportamento, em mudança de padrões, em autoconhecimento, em aprendizado, enfim, em superação. Mas não faz muito sentido cura. Pode-se dizer que com psicanálise vai curar uma depressão? Pode, mas eu não acho ideal que a gente siga por esse caminho. Não sei se ficou claro isso, entendeu? Bom, gente, fiquem à vontade aí, Tainá e Flávio. Bom, não estou ouvindo Tainá, mas a Flávia está com a mão levantada. Eu estava falando. Tainá, saiu um monte de picotadinho aqui, agora a gente ouviu, fala aí. Eu estava falando, então, eu fiquei com uma dúvida em relação aos picos, porque se tiver muitos picos no decorrer do tempo, aí isso é considerado crônico, ou ainda não? E quantos picos que eu poderia considerar crônicos, se fosse nessa lógica, assim? Não, quanto aos picos, não, vamos considerar o período. Se ele se estende, né, ou se esses sintomas e sinais se mantêm por um período superior a 3 meses, a gente já sabe que é crônico. Entendi. Então, por mais que esses picos tenham recorrência, ainda assim, ele não é um crônico. Depende muito mais do tempo em que eles vão se manter do que da incidência dos picos. Então, vamos considerar aqui que se essa conduta, esses sintomas e sinais permanecerem por um período superior a 3 meses, a gente já pode começar a pensar que é algo crônico. Certo, obrigada. Flávia? Então, sobre essa questão, está dando para me ouvir? Sim, perfeitamente. Então, é justamente onde diferencia o profissional que vai agir primeiro ou que é mais necessário. No caso, porque, como foi falado, que existe a química, né, do corpo e tal, e o psiquiatra, o neurologista, existe a necessidade justamente porque eles vão prescrever a medicação, que no caso do surto, vai realmente dar uma acalmada, né? Porque a pessoa está no surto, ela não tem controle mesmo. E depois, eu penso que justamente a psicanálise ela entra aí. Mas pode ser o contrário também, a pessoa ser atendida pelo psicanalista para depois ser guiada para o psiquiatra, por haver a necessidade do fármaco. Uma excelente colocação. Vejamos. Primeiro, a gente tem que entender a questão do grau, né? Porque você vai pegar uma depressão e você vai ver que a CID categoriza a depressão leve, moderada, grave dividida em 2 tipos, com sintomas psicóticos e sem sintomas psicóticos. Então, a gente tem aí um processo de evolução da intensidade desse transtorno. Claro que em casos graves, a ideia é já começar com um tratamento medicamentoso e depois partir para uma psicoterapia ou fazer isso em concomitante. Mas aí sim é extremamente necessário a figura do psiquiatra e do tratamento psicofarmacoterapêutico. Num quadro de depressão leve, moderada, talvez não seja necessário. Por quê? Essa química do corpo, ela é produzida e sintetizada, muitas das vezes, por comportamentos. Então, por exemplo, o sexo produz ocitocina, produz dopamina, libera, né, não produz. Libera tudo isso. Atividade física, massoterapia. Então, a gente tem uma série de recursos que são também comportamentais que podem ser utilizados como ferramentas, inclusive para estimular a liberação de determinadas substâncias que são necessárias para o tratamento de um quadro de depressão, leve e moderado. E aí, nesse caso, se o paciente entrou na terapia a partir do psicoterapeuta, cabe ao psicoterapeuta avaliar a intensidade do caso e verificar se é importante, naquele momento, pedir um auxílio do psiquiatra para um tratamento medicamentoso. Ou se não, se o grau ainda é leve, moderado, e se dá para fazer alguma alteração sem remédio. Entendeu? Então, as duas vias são possíveis. Do mesmo jeito que o cara pode começar pelo psiquiatra com remédio e depois vir para um psicoterapeuta, também é responsabilidade do psicoterapeuta
os casos que entram por ele, né, de ele avaliar se ali não é um caso de pedir encaminhar para um psiquiatra, pedir uma avaliação psiquiátrica e avaliar a possibilidade de um transtorno conjunto, de um tratamento conjunto que envolva tanto a terapia quanto o remédio. Valeu, obrigada. Não, por nada. Gente, eu estou vendo aqui no chat que a Alexandra está falando que é meio-dia e vai sair rapidinho. Eu queria, então, aproveitando o gancho, propor que a gente faça um intervalo agora, de 1 horinha para o almoço, e daqui a 1 hora a gente retorna. São meio-dia nesse momento. Se vocês quiserem utilizar esses minutos também para poder fazer alguma colocação acerca do tema, alguma dúvida do que foi apresentado nessa primeira parte da aula, fiquem à vontade. Tranquilo? Bom, gente, então, utilizando o mesmo link, daqui a 1 hora a gente entra na segunda parte da aula. Um bom almoço para vocês e até daqui a pouquinho.